Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Super Malva. Vamos aí para mais uma videoaula. Mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo que não custa nada e ajuda bastante aqui o canal, tá bom? Então vamos hoje para uma aula, gente, que é uma aula bem complexa, bem complicada. Vou dar o meu melhor aí, porque, gente, não é fácil o trabalho de Jean Piaget, principalmente o desenvolvimento do pensamento de Jean Piaget. É um trabalho extremamente assim, para mestres dos mestres dos mestres. Então, vou aqui aprender com vocês através dessa videoaula e vamos aí fazer o melhor, tá bom? Então vai ser uma aula bem assim, acredito que vai ser em 2 ou 3 partes, porque realmente é uma obra bem grande e uma obra bem complexa. Mas vamos lá. É, Desenvolvimento e aprendizagem, de Jean Piaget. Pessoal, para Jean Piaget, existe uma diferença entre 2 problemas. O problema do desenvolvimento em geral e o problema da aprendizagem. Por quê, pessoal? O desenvolvimento do conhecimento ele é um processo espontâneo, ligado ao processo global da embriogênese, que diz respeito ao desenvolvimento do corpo, mas também ao desenvolvimento do sistema nervoso e ao desenvolvimento das funções mentais. Ou seja, o desenvolvimento, para Jean Piaget, ele é uma coisa interna, ele é uma coisa da criança, pessoal, tá? Então, quando o ser humano nasce ali, um bebezinho, ele já está em fase de desenvolvimento, ele começa já a se desenvolver a partir dali, e aquilo ali vai acompanhar até a vida adulta a criança. Então, essa é a definição de desenvolvimento para Jean Piaget, é uma coisa ligada à embriogênese, ou seja, desde que é um embrião ele já está se desenvolvendo. Diz respeito ao que é desenvolvimento do corpo, mental, desenvolvimento do sistema nervoso, e dentre outros que a gente vai ver aí durante a aula. Então, Jean Piaget defendia desenvolvimento, pessoal, para ele, deixa eu centralizar um pouco melhor aqui. O desenvolvimento para Jean Piaget é uma coisa interna do ser humano, independe de qualquer fator externo. E qual que é a diferença que ele vê entre o desenvolvimento e a aprendizagem? Vamos lá. Ainda tem aqui, ó, que esqueci, acabei falando antes de ler. No caso do desenvolvimento do conhecimento nas crianças, a embriogênese só termina na vida adulta. Então, olha aí que eu já tinha falado, né? Então, assim, começa lá quando é embrião e vai até a vida adulta, esse desenvolvimento da embriogênese. É um processo de desenvolvimento total que devemos ressituar no contexto geral, biológico e psicológico. Por quê? Em outras palavras, o desenvolvimento é um processo que se relaciona com a totalidade de estruturas do conhecimento. Tá? Então, o que é? Você vai adquirindo conhecimentos, e ali você vai formulando ali, completando o que falta no seu desenvolvimento global ali. Tá? Agora, ao contrário do desenvolvimento, a aprendizagem ela apresenta o caso oposto. Por quê? Ou seja, ela é provocada por situações, provocadas por um experimentador psicológico ou por um professor, com referência a algum ponto didático, ou por uma situação externa. Além disso, é um processo limitado a um problema simples ou uma estrutura simples. Então, a diferença de desenvolvimento e aprendizagem, segundo Jean Piaget. Desenvolvimento é uma coisa interna. A criança ela independe de qualquer fator externo para se desenvolver. Ela vai se desenvolvendo por si própria. Já a aprendizagem, para ele, é uma coisa que ela é totalmente externa. O que é aprendizagem? É aquilo que a criança olha através do modelo, através de uma orientação, através de uma informação, e ela vai desenvolvendo aquela aprendizagem, ou seja, uma coisa que ela recebeu de fora. Isso para Jean Piaget, isso é aprendizagem. Desenvolvimento para ele independe de qualquer fator externo, é próprio da criança. Assim, o desenvolvimento explica a aprendizagem. E esta opinião é contrária à opinião amplamente sustentada de que o desenvolvimento é uma soma das unidades de experiências de aprendizagem. Gente, Jean Piaget defendia o que nesse trechinho aqui que a gente leu? Que o desenvolvimento ele explica a aprendizagem. Por quê? Porque através do desenvolvimento da criança, ela se torna capaz de aprender. E todas as outras teorias aí criadas por outros autores defendem que o quê? Que o desenvolvimento é o conjunto das aprendizagens externas, das aprendizagens externas da criança. E quando na verdade não. O desenvolvimento não depende de nada da aprendizagem. É o contrário, a aprendizagem ela depende do desenvolvimento para que ela aconteça. Porque se a criança, por exemplo, ela não está desenvolvida em determinado âmbito da vida dela, ela não vai adquirir aprendizagem daquele sentido, daquele conteúdo, daquela matéria, daquele contexto. Né? Se ela não adquirir o desenvolvimento para aquele contexto, eu vou dar aqui, ó, como é uma aula para professores, né, uma coisa para adultos, vou dar um exemplo, a
Orientação sexual, a educação sexual, por exemplo. Você pega uma criança, ela não vive aquilo, o corpo dela não passou por transformações, porque ela é pequena, então ela não vai entender nada que você tenta explicar referente a conteúdos de sexualidade. Por isso que se prega tanto contra essa questão puxa, esqueci a palavra agora, puxa, deu tanta polêmica aí nos últimos anos, essa questão aí da ideologia de gênero, essas coisas na escola. Por quê? Porque a criança, gente, ela não tem uma formação psicológica para aquilo. Por isso que gera tanta essa discussão aí, uns querem, outros não querem. Tá? A criança, por exemplo, ela não tem aquela maturação ainda, aquela maturidade para lidar com aquele determinado tipo de assunto. Principalmente porque o corpo dela nem reconhece aquele tipo de coisa. Então, assim, como o Jean Piaget defendia muito essa questão do contato com o objeto, então, por exemplo, não é contato sexual, gente. A criança, por exemplo, quando ela passa ali dos 12 anos, a partir dos 12 anos, a menina, o corpo dela vai desenvolver, os seios dela vai crescer, ela vai passar pela menarca, o menino também, né, começa a criar pelos em outras regiões do corpo. Então, quando a criança começa a ter acesso a esse tipo de transformação, ela vai começar a ter a compreensão desse tipo de conteúdo. Agora, quando é uma criança pequena, ela nem sabe do que você está falando. Então, assim, você tentar colocar isso para ela de uma coisa que ela não tem. Entende, gente? Então, foi um exemplo que eu dei. Claro, existem diversos exemplos aí, mas o que eu consegui lembrar agora, bem fácil de entender, é isso. Tá? É você passar para a criança alguma coisa que ela não tem a maturidade ainda para lidar com aquilo. Ou seja, então, para você aprender alguma coisa, você tem que estar desenvolvido acerca daquela situação, daquele contexto que está sendo apresentado. Então, assim, a aprendizagem depende a aprendizagem depende do desenvolvimento, mas o desenvolvimento não, ele não é criado através da aprendizagem. Olha, o desenvolvimento é o acúmulo, a soma das aprendizagens. Não, porque para aprender tem que estar desenvolvido, segundo Jean Piaget. Legal? Bom, até que estou saindo até bem aqui, gente, porque como eu falei, eu estudei muito esse texto aqui, bem complexo mesmo. Para alguns psicólogos, o desenvolvimento ele é reduzido a uma série de itens específicos aprendidos. Então, o desenvolvimento seria a soma e a acumulação dessa série de itens específicos, que foi o que foi explicado lá em cima, tá? Para os psicólogos, desenvolvimento é um conjunto ali de aprendizagens. Para Jean Piaget, é uma visão atomista. Atomista vem de átomo, tá? Uma coisa assim, singular. Que deforma, é singular e simples, ou seja, o que é o átomo? É o princípio da matéria, tá? Então, por isso que ele coloca assim como uma visão atomista, uma coisa assim muito reduzida. Que deforma o estado real das coisas. Porque, na realidade, segundo Jean Piaget, na realidade, o desenvolvimento ele é o processo essencial e cada elemento da aprendizagem ocorre como uma função do desenvolvimento total, que é aquilo que a gente falou, tá? Para que, ó, olha aqui, vocês não vão olhar mesmo, né? Só eu tô com texto aqui. Cada elemento da aprendizagem ela ocorre como uma função do desenvolvimento, ou seja, para que seja realizada, a criança consiga se apropriar de uma aprendizagem sobre um determinado assunto, ela tem que estar desenvolvida naquele âmbito ali para adquirir aquela aprendizagem, tá? Tá. Desenvolvimento total. Então vamos lá, vou voltar só um pedacinho aqui. Cada elemento da aprendizagem ocorre como uma função do desenvolvimento total, em lugar de ser um elemento que explica o desenvolvimento. Ou seja, o conjunto de aprendizagens não forma o desenvolvimento, e sim faz parte do desenvolvimento total. Tá bom? Então, reforçando o que a gente já falou aí uns minutinhos atrás, tá bom? Então, o desenvolvimento, as aprendizagens não formam o desenvolvimento. Pelo contrário, elas dependem desse desenvolvimento prévio para que elas aconteçam na vida do educando. Para compreender o desenvolvimento do conhecimento, nós devemos começar com uma ideia que parece central para o autor. Tá? Então, para compreender o desenvolvimento desse conhecimento, gente, como que ele se desenvolve, nós temos que começar com uma ideia que parece bem central assim para Jean Piaget, que é a ideia de uma operação. Ou seja, o conhecimento ele não é uma cópia da realidade. Para conhecer um objeto, primeiramente você tem que estar... para conhecer um objeto, não é simplesmente olhar e fazer uma cópia mental ou a imagem do mesmo. Para conhecer o objeto é necessário agir sobre ele. A gente também já falou isso alguns minutos atrás. Ou seja, Jean Piaget defende que para a criança ter a compreensão sobre determinado tema, olha, hoje nós vamos falar sobre, olha que eu vou pegar aqui, não é minha, viu gente? Isso aqui é da minha esposa, senão vocês vão falar, ó, usa a máscara da Mini. Para a criança aprender aqui sobre
essa máscara, eu vou falar sobre vocês sobre a máscara, a importância dela nessa pandemia e tal. Vocês imagina uma criança, ela vai ficar assim, ah, tá, mas como que é essa máscara? Será que é a máscara do Homem-Aranha? Será que é a máscara do Hulk? Uma máscara, sei lá, do Homem de Ferro? Não, olha aqui. Ah, essa máscara, ah, essa aqui eu sei, essa aqui minha mãe usa, meu pai usa, né? Quando eu saio com eles, eles fazem eu usar. Mascarazinha de pano, olha que vem com elastiquinho, a gente prende na orelha para proteger aí, né, dessa pandemia, para evitar que a gente tenha essa transmissão aí de vírus. Então, assim, quando você olha aqui, ó, a criança, ela tá tendo contato com o objeto, ela tá vendo o objeto, ela sabe que máscara você está falando. Não é máscara do Hulk, do Homem-Aranha. É a máscara que vai nos proteger aí da questão do coronavírus, tá bom? Então, assim, para a Jean Piaget, para ela se desenvolver, ela adquirir o conhecimento, ela precisa ter contato, ela precisa ver o que, que é e aquilo fazer sentido para ela. Porque se eu falar, por exemplo, olha, gente, lá no Japão a gente usa a mascarazinha, né, para poder, olha, o pessoal lá, eles, no Japão, na China, eles usam a máscara quando estão gripados, e a criança não vai entender por que, que eles põem aquela máscara na boca, mas não entendi. Mas quando você mostra para ela uma máscara que ela está usando no dia a dia, porque até mesmo essa máscara aqui, ó, bonitinha, se você falar que é usada lá no Japão, quando o pessoal está gripado para não passar vírus para os outros, a criança não vai entender porque aquilo não faz parte da vida dela. Mas hoje, por causa da pandemia, eu acredito que isso aqui vai fazer parte da minha vida por mais uns 5 anos, gente, até eu sentir seguro para sair sem máscara na rua. Então, quando a criança ela sente, ela vê que isso aqui faz parte do contexto dela, ela sente que essa máscara aqui, ó, todo mundo que sai na rua tá com a máscara, então ela percebe isso aqui faz parte do dia a dia dela, ela tem uma compreensão maior. Por quê? Porque a máscara, ela faz parte da vida da criança, do meio em que ela está vivendo, tá? Do meio no qual ela está inserida. Então, por isso o Piaget defende que conhecer um objeto, gente, não é fazer uma cópia mental, tá? Você tem que ter contato com aquilo e aquilo tem que fazer sentido, tem que ter a ver com o seu dia a dia. Conhecer é modificar, transformar o objeto e compreender o processo dessa transformação. Consequentemente, compreender o modo como o objeto é construído. Uma operação é assim. A essência do conhecimento. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. A essência do conhecimento é uma ação interiorizada que modifica o objeto do conhecimento. Ou seja, gente, conhecer um objeto significa modificá-lo e transformá-lo de acordo com as nossas necessidades. Tá? E quando a gente fala objeto, não é necessariamente um objeto físico, mas é o que? Um conhecimento, uma ideia, por exemplo. Você tem uma ideia e aquela ideia ela pode ser aperfeiçoada, ela pode ser melhorada. Às vezes ela fazia sentido aí 10 anos atrás, 20 anos atrás, hoje ela não se adequa à nossa realidade de hoje. Então ela precisa ser mudada ou mudada, no caso modificada, ou transformada para melhor atender às nossas necessidades, tá? Então, assim, quando fala conhecer, o que é conhecer? É se apropriar dos princípios daquilo e ver se aquilo realmente condiz com a nossa necessidade. Por exemplo, uma operação consistiria na reunião de objetos em uma classe, para construir uma classificação. Ou uma operação consistiria na ordenação ou colocação das coisas em séries. Ou uma operação consistiria ainda em contagem ou mensuração, que a mensuração seria a medida, né? Em outras palavras, é um grupo de ações modificando o objeto e possibilitando ao sujeito do conhecimento alcançar as estruturas da transformação. Então vamos lá, o que seria uma operação para Jean Piaget? Você vai classificar objetos, por exemplo, você pega lá peças de Lego. Você pode separar as peças de Lego por cor. Olha, eu ponho as vermelhas de um lado, amarelo do outro, verde do outro. Eu posso separar as peças de Lego pelo tamanho, né? Ela tem aquelas bolinhas em cima que a gente usa para encaixar. Olha, as peças de 3 bolinhas fica aqui, a de 4 bolinhas fica aqui, que seria o quê? No caso da contagem aqui, ou medida, né? O tamanho lá das séries ou o número de bolinhas. E também tem a questão das coisas em série, ou seja, vamos colocar as pecinhas amarelas, depois a gente coloca as verdes, depois as azuis, depois as vermelhas. Então, colocando em série. Essas ordens de classificação, seja por cor, por tamanho, por número, por sequência, tá? Isso, para ele, para Jean Piaget, a base da operação, né? A definição da operação. E dessa forma, gente, você separando os objetos por classificação, seja qualquer que seja ali o formato, o método de classificação que você faz, isso possibilita que o sujeito do conhecimento ele alcance as estruturas da transformação. Por quê? Porque ele está pegando objetos ali aleatórios e transformando em quê? Em conjuntos, para facilitar ali o que ele for fazer.
Tá? No caso do Lego, separa, de repente a criança quer fazer uma casinha com uma parede de cada cor, ela separa ali as cores. Então, assim, essa transformação, tá? Do objeto, você transformar, por exemplo, vários objetos em objetos classificados ou sequenciais. Tá? Jean Piaget, ele sempre mostrou interesse pelas ciências naturais. Seus estudos epistemológicos, ou seja, seus estudos com base na teoria do conhecimento, eles demonstravam que tanto as ações externas como os processos de pensamento implicam na organização lógica. Então, assim, acerca dos estudos do conhecimento, os estudos de Piaget, eles demonstravam que tanto nas ações externas da criança ali, o que ela faz com o mundo exterior a ela, como quanto as coisas que ela realiza na imaginação através do pensamento, ou do pensamento através da imaginação, implicam na razão lógica, ou seja, a criança ela tem ideias, ela constrói um aprendizado, ela constrói uma ideia, uma linha de pensamento através tanto das relações externas quanto internas dela. Ele buscava, Jean Piaget, buscava conjugar duas variáveis, o lógico e o biológico, numa única teoria, e com isso apresentar uma solução ao problema do conhecimento humano. Porque, gente, tinha aquele problema assim, puxa, agora tem coisa que a gente não consegue resolver, né? Por que a água é molhada? Por que tem isso? Por que aquilo? Aquelas perguntinhas assim, bem estilo Castelo Rá-Tim-Bum, acho que é isso, né? Que tinha o Zequinha lá. Aquele excesso de perguntas, assim, sem respostas, né? Quem criou o universo, aquelas coisas assim. Perguntas que as crianças adoram fazer e os adultos não conseguem responder. Então, assim, os estudos de Jean Piaget, ele buscava conjugar duas variáveis, o lógico e o biológico. O que é o lógico, pessoal? É tudo aquilo que a gente consegue explicar. O que é o biológico? Desculpa. O lógico é tudo aquilo que a gente consegue definir na nossa mente. O biológico é aquilo que a gente traz de dentro da gente, tá? Então, lógico é aquilo que a gente aprende fora e que a gente vai observando. E o biológico é aquilo próprio do ser humano. E fazer essa união do interno com o externo. Piaget logo percebeu que a lógica não é inata, ou seja, ela já é do ser humano. Então, um minuto atrás eu falei uma coisa para vocês, questão da lógica, aquilo que ela aprende. Mas a lógica, ela não é inata, ela vem do ser humano. E ela vai sofrendo transformações. Vou só ler aqui para completar. Ao contrário, trata-se de um fenômeno que se desenvolve gradativamente, ou seja, a lógica, gente, é uma coisa já do ser humano e ela vai ter uma maturação, ela vai ter um desenvolvimento gradativo aí no decorrer da vida. Assim, acreditava no procedimento experimental como um meio capaz de permitir a descoberta da gênese do conhecimento. Agora a gente vai falar sobre essa questão do procedimento experimental. A obra piagetiana, comprometida fundamentalmente com a explicação do processo do desenvolvimento e do pensamento, ela compreende dois momentos. Os trabalhos iniciais atribuem uma importância capital na estrutura do pensamento, à linguagem e à interação entre as pessoas, revelando dessa forma o modelo mais comprometido com o social. Então, um dos dois momentos que a obra do Jean Piaget ela tenta explicar essa questão do desenvolvimento do pensamento tem a ver com a socialização. Então ele acredita que a socialização é muito importante para o desenvolvimento do ser humano. O outro, aliás, continuando aqui, o modelo psicogenético mais difundido hoje é a obra de Piaget, que se concentra na ação e manipulação de objetos que passam a construir, juntamente com a maturação biológica, os fatores essenciais na estrutura do pensamento. Então, esse modelo, hoje existe um modelo psicogenético que é trabalhado, e o que é mais trabalhado hoje é a obra de Piaget, tá? Que se concentra aqui na manipulação de objetos que passa a construir. Ou seja, o que é a manipulação? Contato com o objeto. Quando a gente fala contato, não é só a criança ver. Vamos lá de novo na máscara. Não é só a criança ver a máscara e saber como que ela é e para que ela serve, como que se usa. Mas ela associar isso à sua realidade. Tá? Isso é o contato com o objeto. Não basta apenas você mostrar, olha, estou te mostrando uma máscara aqui, mas a criança nunca viu ninguém usando uma máscara. Então ela não vai fazer associação. Contato com o objeto requer também que faça parte do meio da vida da criança. Juntamente com a maturação biológica, ou seja, você também não pode mostrar um objeto que muitas vezes até faz parte da vida da criança, mas ela não tem, como que eu posso dizer, maturidade, entendimento, experiência para lidar com aquilo, tá? Então tem que andar de acordo com o desenvolvimento, a maturação dela, né? De acordo com o desenvolvimento da criança ali,
a partir do momento ali que ela está, como se diz, ela está em condições de lidar com determinado tipo de assunto, aí você vai trabalhar com aquilo, tá? Muitas vezes você tem objetos ali que a criança não compreende o significado daquilo e você não adianta, mesmo que ela vê todo dia na casa dela, puxa, um exemplo que eu posso citar. Aqui na minha estante aqui eu estou vendo aqui um hub. E para quem não sabe o que é hub, lá no meu quarto fica o roteador da internet, né? Então eu desço um cabo aqui para a sala e o hub, ele é como se fosse um roteador com várias entradas. Então, por exemplo, aqui eu ligo um cabo na TV, um cabo no videogame, um cabo no home, um cabo no notebook. Então, assim, esse hub é como se fosse uma régua de tomadas, né? Para internet. Então, assim, por exemplo, um hub. A criança vê, ela vê aquilo ali todo dia, fala, o que é isso? Pai, é da internet? É, filha, é da internet. Mas ele não sabe o que ele é, ele não sabe a função daquilo, para que serve, ele nunca me perguntou. Né? Porque para ele, desde que a internet funcione, né? Isso é importante. Então a criança, se eu tentar explicar para ela o que eu falei para vocês aqui agora, a função do hub, por exemplo, a criança não vai saber o que quer saber. Pega lá um monte de fio, enfia, ela não entende isso, porque ela não está preparada, ela não tem maturação para isso. Né? Daqui a pouco eu tenho um filho de 3 anos aqui com PhD, né, em informática e está desmontando tudo aqui em casa. Não, a criança ela não tem maturidade para esse tipo de coisa. Então, mesmo que esteja em contato com ela, se ela não adquiriu ainda o desenvolvimento para lidar com aquele tipo de coisa, gente, não dá, né? Para você dar uma aula de hub aqui, de, como que fala, de tomadas de internet para uma criança pequenininha, tudo bem? Então, tem que ser coisas que a criança já tenha alcançado a maturação. Olha, pessoal, eu estou orgulhoso de mim, porque eu estou indo muito bem aqui, viu? Estudei bastante, mas eu confesso que eu estava preocupado, não tenho vergonha de falar, não. Gente, muito, muito, muito difícil, muito complexo. Eu li várias vezes esse texto aqui. Mas estou indo bem aí, que bom. Tá. Modelo psicológico, tá. Uma segunda fase teórica em psicologia é a teoria da forma, né? A Gestalt, conhecida como Gestalt. A teoria da forma, pessoal, que procura mostrar que alguns fenômenos perceptivos e intelectuais não podem ser explicados por meio de descrições dos elementos da consciência, nem tampouco pelas análises comportamentais baseadas na associação estímulo-resposta, que seria o contato com o objeto. Ou seja, a teoria da forma, pessoal, defende que para se compreender as partes é preciso antes compreender o todo. Então, assim, para você compreender uma determinada ação da criança ali, porque aquela criança ficou agressiva de repente, puxa, era uma criança tão dócil, o que aconteceu na vida dela? Você vai ter que fazer o quê? Compreender o todo. Um exemplo bobinho que eu posso dar aqui que já aconteceu comigo, mais de uma vez. O aluno era um bom aluno, tal, tá ali numa boa. Daqui a pouco aquele aluno começou a se tornar agressivo, bater nos colegas, não tinha paciência, não queria brincar com ninguém. Aí eu cheguei na mãe e falei, mãe, o que tá acontecendo, tal? Você separou do papai? Não, tio, não separei não, tô até grávida. Eu falei, pô, achei a raiz do problema. Porque quando a mamãe fica grávida, a tendência do filho que tá ali, né, é achar, puxa, agora não me ama mais, porque só alisa essa barriga dia e noite. O papai chega e todo dia conversa com a barriga da mamãe e eu tô largado aqui, fui esquecido, ninguém me ama mais, daqui a pouco eles vão me botar na lixeira. Então, assim, a criança entra em parafuso, porque ela sente ali que a mãe não ama mais ela vai amar o outro que vai vir agora, que é bebezinho, né? Então, assim, mudou o comportamento do aluno, por quê? Porque a mãe estava grávida. Estava grávida, ele sentiu que ele já não era mais importante. Então, ou seja, para eu compreender por que aquela criança estava ali, mudou o comportamento dela do dia para noite, eu tive que compreender o quê? O meio social dela. Por que eu perguntei se a mamãe tinha separado do pai? Porque a separação dos pais, gente, abala a criança de uma forma que muitas vezes só um psicólogo para dar jeito. É uma terapia muito longa. Tá? Segundo ponto, segundo ponto, né? Questão também, tem aquelas questões sociais, né? Muitas vezes a gente dá aula para certas comunidades, às vezes o pai ou a mãe infringe a lei, aí a polícia vai lá, tem toda aquela situação, tudo isso interfere na criança. Então, para você compreender ali uma ação da criança, às vezes negativa, o que está acontecendo com ela, você tem que compreender o todo, né? Descobrir o que está acontecendo na igreja que ela frequenta, ou na casa que ela frequenta, ou se ela foi em algum lugar, ou se ela teve contato com um adulto ali, e o adulto de repente teve alguma atitude ali que não era compatível com aquela criança, olha, você tem que compreender o todo para entender a ação da criança. Tá? Então a teoria da forma, ela busca desse jeito. E como que você vai trabalhar isso, gente? Através, gente, da psicanálise. Porque muitas vezes você não vai conseguir arrancar uma informação de uma criança. Vou dar um exemplo que uma criança molestada, por exemplo, você não vai conseguir arrancar isso dela, porque ela nem consegue te explicar, porque ela nem consegue entender, por exemplo, o que aconteceu com ela. E isso tem que ser trabalhado de uma forma mais profunda, tá? Isso
que a teoria da forma, que é conhecida como Gestalt, ela trabalha. Deixa eu dar uma olhada aqui no... Tá com 24. Ver aqui se dá para dar uma esticada até 30, pessoal, porque, nossa senhora, tem muito conteúdo. Vamos ver aqui, vamos esticar pelo menos até 30 minutos, tá bom? Pra gente dar sequência aqui no trabalho. Piaget encontra ainda uma psicologia fortemente influenciada pelas ideias de Freud, que questiona a ênfase dada aos processos conscientes, afirmando o papel do inconsciente para a compreensão do desenvolvimento da personalidade humana. Que foi isso que eu acabei de falar. Piaget, então, realiza as duas primeiras pesquisas em psicologia, a ciência psicológica, que mantém como objeto de estudo um sujeito cindido, ou seja, dividido em matéria e espírito, o que consequentemente determina uma visão, determina uma divisão na comunidade científica. Gente, deixa eu contar uma historinha aqui para vocês aqui, ó, bem legal. O Piaget, ele começou a comprar as ideias do Freud, e o Freud era um cara que ele era muito desacreditado na época, porque ele gente, o Freud, ele diluía a cocaína na água lá, o pozinho da cocaína na água, ele vivia... O tempo que ele estava acordado, ele passava quase o tempo inteiro ali tomado pela cocaína, gente. Ele diluía na água e bebia água com cocaína quase que o dia inteiro. E ele meio que viajava ali nas coisas que ele fazia. Ah, mas o Freud foi o pai da psicanálise. Sim, ele ainda é o pai da psicanálise. Só que a questão é, gente, ele fazia uns experimentos absurdos ali. E ele tentava provar, por exemplo, a questão da hipnose. Que através da hipnose você conseguiria trabalhar a história da pessoa, fazer com que a pessoa colocasse para fora coisas que ela não conseguia quando estava consciente. Só que ele tentava trapacear com isso. E ele pagava ali uma pessoa, ou tinha um contato com uma pessoa, para tentar convencer os professores da onde ele trabalhava de que aquilo ali, gente, era importante, que aquilo ali funcionava. Ele tentava pagar a pessoa. Pagar não, ele tentava trapacear para provar a eficácia da hipnose, porque ele não conseguia hipnotizar, mas ele acreditava na hipnose. E ali, numa dessas trapaças dele, ele acabou hipnotizando de verdade a pessoa. E ele falou assim, não, acho que eu fiz tanto teste com você aí que você passou a acreditar nisso, né? E a pessoa, não, eu... Sabe, a pessoa, na verdade, ele tinha hipnotizado e arrancado uma informação da pessoa e nem ele conseguiu acreditar. E o Freud, gente, ele tinha muito problema. Por quê? Porque a ciência não lidar com esse tipo de coisa, né, gente? Uma coisa inexplicável, fenômeno, essas coisas. E o Piaget começou a abraçar essa ideia do Freud. Ele começou a perceber que tinha coisa errada, tinha coisa ali que não tinha como você explicar através da lógica, através do consciente. E ele começou a perceber que o homem era um sujeito cindido, ou seja, ele era dividido entre matéria e espírito, ele não era só matéria. E ali aquilo começou a causar uma divisão ali entre a comunidade científica, porque uns acreditavam no Jean Piaget e os outros achavam que ele estava ficando xarope igual o Freud lá. Tá? E isso levou muitos anos para ser comprovado que realmente era válido, que funcionava. Tá bom? Então eu acho bem legal contar essa história. Inclusive, tem uma série no Netflix, que é a série chamada Freud, né? E só que assim, essa série, ela é uma série meio assim, que eles criaram assim uma, não sei nem se foi verdade esse tipo de coisa que o Freud chegou a ajudar a polícia em algum momento, mas eles criaram uma série ali meio de suspense policial em que o Freud, ele ajuda a polícia a solucionar crimes ali, é uma série até meio mórbida assim, não foca bem no trabalho do Freud, foca assim nas, né, uma coisa meio estranha ali. Mas um pouquinho da história do Freud consegue ser trabalhado naquela série. Então quem quiser assistir, achar que é interessante, pode até gostar aí, né? Uma sériezinha mais suspense, meio fantasia assim, mas conta ali um pouquinho da história do Freud. Mas o Piaget, como eu disse, né, começou a abraçar as ideias do Freud e levou bastante tempo aí para convencer acerca do seu trabalho. Vamos lá. Sem perder de ponto de vista o propósito de estudar a gênese do conhecimento humano, Piaget, no início do seu trabalho, ele vai elaborando ao mesmo tempo a teoria e métodos próprios. Por quê? Porque já que ninguém conseguia trabalhar com aquilo, acreditava naquilo, ele começou a fazer suas próprias teorias, seus próprios métodos ali, sem perder o ponto de vista de estudar a gênese do conhecimento humano. Ambos, né, teoria e métodos, ambos mantêm entre si uma relação de reciprocidade garantida pela duplicidade funcional, que caracteriza esse procedimento metodológico, ou seja, o método clínico experimental, que funciona ao mesmo tempo como instrumento de diagnóstico e de descoberta. Ou seja, ele começou a botar em prática essa questão realmente
de trabalhar com a parte psicológica da criança e trabalhar assim de uma forma não teórica, mas uma forma prática. Tá? E a partir dali ele começou a perceber que ele conseguia tanto diagnosticar algum problema que a criança tivesse, né, e também descobrir coisas acerca do pensamento da criança através do método clínico experimental. Pessoal, nós vamos agora dar uma pausa, que já deu aí uns 30 minutinhos, senão a aula fica muito longa, né? Vamos tomar uma aguinha, ir no banheiro e daqui a pouco a gente continua na segunda parte, tá bom?